A cada dia que se passa, as pessoas ficam cada vez mais acomodadas em suas casas. Você pode estar relaxado enquanto vê este vídeo, deitado em uma boa cama, enquanto não realiza esforço algum. Mas, e se de repente, um tornado transformasse tudo que você conhece em poeira? Go, I just hit something. Please go fast. A sua casa, os lugares onde você costumava frequentar, ou até mesmo as pessoas que você ama. Em questão de minutos, tudo pode desaparecer. Essa é a brutal realidade não apenas de um tornado, mas de diversos outros desastres naturais. Forças que não apenas destroem estruturas, mas desintegram histórias, rompem laços e apagam, sem aviso, aquilo que levamos a vida inteira para construir. Mas que fenômenos são esses? E como eles podem acontecer? É por isso que, neste vídeo, você vai ver e entender os piores eventos mais devastadores da natureza. E eu garanto que, depois de ver tudo isso, você nunca mais vai ver esses desastres da mesma forma. Desastres naturais, assim como o próprio nome já diz, são eventos naturais intensos, que envolvem uma grande destruição material e geológica de uma região, podendo destruir desde casas até florestas inteiras. E um dos principais eventos que envolve a destruição geológica são deslizamentos. Deslizamentos de terra estão entre os eventos mais desesperadores da natureza. Diferente de outros desastres, eles não anunciam sua chegada, podendo ser desde o próprio solo, quedas de incontáveis rochas e a falência de encostas. O solo até parece firme, entretanto, em poucos segundos, toneladas de terra podem acabar despencando abaixo dos seus pés. Diversos lugares no mundo já foram atingidos por essa catástrofe, mas um deles se destacou como o mais colossal de todos. Imagine você acordar em um dia comum. Você abre a janela da sua casa e se depara com toneladas de terra vindo em sua direção. Foi exatamente isso que os moradores da aldeia de Kite viram. O deslizamento teve início nas montanhas próximas, logo acima da aldeia. Ao todo, a massa de terra percorreu cerca de 7 km, atingindo uma velocidade aproximada de 90 km por hora. Para você ter uma ideia, um ser humano médio tem a velocidade de apenas 15 km por hora. Fica aí na sua imaginação o que poderia acontecer com você em uma situação dessas. O mais triste dessa história foi a quantidade de vítimas, que se aproximou de 19 mil pessoas. Mas, mesmo sendo um evento desesperador, ele nem se compara com o restante dos desastres do vídeo. Um tsunami, quando é formado, geralmente é pelo impacto de placas tectônicas, se criando assim grandes terremotos, que, infelizmente, foi o caso da cidade de Sendai. O Japão é conhecido pelos diversos terremotos e tsunamis, já que a região em que o país se situa é completa de encontros de placas tectônicas. Um grande terremoto que atingiu o tamanho de 9.1 na escala Richter, que, para quem não sabe, é considerado o maior em escala de poder destrutivo, ocorreu a cerca de 130 km de distância da costa leste do Japão. E mesmo com toda essa distância, para um terremoto dessa magnitude, as consequências ainda são bem drásticas. Por volta das 3 horas da tarde, as ondas do tsunami chegam à costa levando tudo em sua frente. As ondas tinham cerca de 10 metros de altura. Para você ter ideia, isso chega a ser do tamanho de uma casa de 2 andares em formato de onda. Mas, mesmo sendo um dos maiores tsunamis da história do Japão, ele ainda não consegue ser maior do que a colossal mega tsunami da história do mundo. Mega tsunamis são ondas em escalas completamente absurdas. Para ser considerado uma mega tsunami, a altura da onda deve ter, no mínimo, cerca de 50 metros de altura. E sabe o que é pior? A maior onda da história não chega nem perto disso. Esta é a Baía de Lituya, no Alasca. Tudo parecia apenas ser um dia comum em 9 de julho de 1958, até acontecer um enorme terremoto de magnitude 8.7 na escala Richter. Diferente do terremoto de 2011, esse foi mais fraco,
Porém, isso não anula o fato da região ser propensa a mega tsunamis, favorecendo a formação de ondas colossais. O terremoto ocorreu na falha de Fairweather e desencadeou uma queda de rochas de 30 milhões de metros cúbicos, provocando uma das maiores tsunamis já registradas no mundo. Mas a pergunta que realmente importa: qual foi o tamanho dessa tsunami? Segundo as análises feitas no terreno, o tamanho estimado da onda chega a ser por volta de 520 metros. Para você ter uma ideia o quão colossal é isso, na imagem podemos ver a altura em que a onda chegou, e em comparação, isso é ela ao lado de um prédio. Tornados para mim sempre serão um dos mais assustadores fenômenos climáticos da natureza. A sua maneira de destruir e causar impacto por onde passa é diferente de todos os outros desastres desse vídeo. Diferentes tipos desse fenômeno podem atingir proporções gigantescas, já que se trata de um fluxo de ar em espiral com cerca de 200 metros de largura, visível a quilômetros de distância. É como observar uma sentença de morte avançando lentamente no horizonte. Um aviso silencioso que a vida humana pode ser insignificante diante a força bruta da natureza. Em diferentes lugares do mundo, já se registraram diversos tipos de tornado. Dentre eles, os mais bizarros seriam os tornados de vórtices múltiplos, que só pelo nome você já tem a ideia do que pode ser. Além desse tipo de tornado que já é bem bizarro, também temos as trombas marinhas, que seriam uma espécie de tornado só que com água no meio do oceano. Para quem sente talassofobia, isso deve ser algo bastante perturbador. Mas tornados, assim como terremotos, são classificados de acordo com o poder de força, variando de um tornado F0, que tem pouco poder de destruição, até um F5, que seria esse monstro do vídeo. A força do vento de uma anomalia climática como essa pode chegar de 400 a 500 km por hora, levando tudo por onde ele passa para mal sabe aonde. Uma cidade que infelizmente sofreu nas mãos de um tornado F5 foi a cidade de Jarrow, que por sua vez se encontrava em um dia completamente ensolarado. Nada indicava uma possível mudança de clima, nada, até o tornado chegar. Na tarde de 27 de maio de 1997, o tornado F5 se forma há poucos minutos. E o que era para ser apenas mais um dia, se torna um dos maiores pesadelos para quem morava na cidade. Uma curiosidade bastante sombria sobre esse tornado é uma fotografia tirada por Scott Beckwith. Nela podemos ver o tornado com uma formação extremamente bizarra. As pessoas logo denominaram de a foto de um homem morto andando. O nome dá a entender que o tornado teria forma de um homem segurando uma foice, como se fosse a própria morte ceifando vidas. E não era apenas uma metáfora. O tornado escalou para uma força tão grande que chegou a arrancar até o asfalto da região. E se ele faz isso com o asfalto, imagina o que ele faria com a pessoa. Casas próximas simplesmente foram varridas do mapa, e a esperança de qualquer possibilidade de sobreviver era quase zero. Quando tornados como esse acontecem, eles arrastam fragmentos de vidro, madeira e concreto que se transformam em projéteis letais. Ao atingirem alguém, o impacto é tão violento que pode não restar praticamente nada. Uma família na região de Jarrow não teve tanta sorte assim, pois, quando viram o tornado se aproximando, recorreram a um galpão de madeira, onde o mesmo foi completamente arrastado. Essa família, assim como tantas outras, não conseguiu escapar da força implacável daquele tornado. Em questão de minutos, não apenas perderam suas casas, mas tiveram suas rotinas, memórias e projetos de vida brutalmente interrompidos. Ao fim do desastre, a cidade ficou irreconhecível. O tornado deixou para trás memórias de que um dia foi uma família, e um rastro do que era para ser a cidade de Jarrow. Diante dos desastres naturais, a humanidade descobre uma verdade incômoda. Por mais que construa cidades, tecnologias e impérios, continua sendo apenas um instante frágil, diante de forças que existem há milênios.